Vossa Excelência pode ser o precursor também lá na terceira região, instalando esse programinha que é fácil, de fácil manuseio. Tá bom, muito obrigado. Ok. Respondendo à pergunta do senhor, a primeira questão com relação ao Tribunal Superior do Trabalho, não tem notícia de uma proposta de lei específica para tratar do processo das ações coletivas. Não tem conhecimento disso. Se existe, é uma coisa que talvez esteja embrionária ou não foi dada ampla divulgação a respeito. Realmente, como o senhor comentou, existe uma proposta de nova CLT, uma atualização, digamos, da CLT nossa, adequando a nossa realidade, mas as ações coletivas elas não foram abordadas. A outra questão, com relação ao contador, eu vou falar para o senhor de uma forma muito simplória, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos de magistratura é que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tentar fazer gerando o menor ruído possível. E utilizar a contadoria do tribunal, lá da terceira região, para liquidação de sentenças, andou gerando ruído. Inclusive, eles pedindo... lá a lotação é diferente da nossa, de vocês, porque lá nós não temos contadores nas varas. Lá existe uma central de cálculos, e a central de cálculos, eles fazem certidão, dizendo que não tem condições de atender para liquidar todos os seus processos, e te devolve os processos. E com relação na secretaria a gente trabalhar essas execuções, também gera um pouco de ruído, porque entende a secretaria lá que eles estão muito atarefados com vários, e seria mais um ônus para eles liquidarem. Então, por enquanto, a solução menos ruidosa que eu achei foi essa. É claro que o ideal seria que a questão não fosse tratada nem a âmbito individual, fosse tratada a âmbito coletivo, como o tribunal fez, um contador em cada vara, e aí a contadoria da vara, o contador que está lá, ele faz a liquidação das sentenças e a situação resolve. Mas, infelizmente, na terceira região, desculpa, embora a terceira região tenha uma série de ideias boas, funcionalmente falando, em matéria de execução, o nosso tribunal ele precisa de umas melhorinhas, uns ajustes. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta com relação ao que foi falado? Então, eu agradeço a vocês a paciência e espero ter esclarecido alguma coisa, dado uma pequena ajuda a respeito das ações coletivas. Muito obrigado. Convidamos o juiz Océlio, diretor da Escola Judicial, a fazer a entrega ao Dr. Marcos Vinícius do certificado de participação neste evento, 4ª jornada de execução trabalhista, realizada pela Escola Judicial do TRT da 8ª Região. João, vamos instalar. Vamos aqui trocar o computador, o notebook do palestrante para dar prosseguimento à nossa jornada sem intervalo, devido ao avançado da hora. João, já? Está ok? Ok. Tá, tudo bem. Está funcionando. Eu queria pedir a atenção dos senhores, informar que a Ascom estará disponibilizando
as fotografias dos magistrados para poder atualizar o carógrafo. Tá? Então, a Elane estará à disposição dos senhores hoje, às 14 horas, para que vocês possam substituir as fotos, né? Aqueles que não estiverem satisfeitos com as suas fotos no carógrafo. Então, a Elane está disponibilizando, vai poder tirar novas fotografias para poder atualizar o carógrafo. Obrigada. Bom, dando continuidade à nossa jornada, nós vamos convidar, nesse momento, a senhora Yara Cristina Gomes, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que, dando sequência a esta jornada, abordará o tema Pesquisa Patrimonial com Utilização de Convênios. Doutora Yara, por favor. A senhora quer falar para a gente lá? Sim, como eu tenho que cantar primeiro, depois eu canto lá para usar. Será que está tudo pronto lá? Ok. Não, eu só vou falar um pouquinho aqui e eu já vou aí. Tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Yara, como foi apresentado aqui pela responsável pela escola. É com muito prazer que eu volto aqui para o TRT8. Eu estive aqui na semana passada ministrando um curso para os servidores, gestores das varas aqui de Belém. E agradeço imensamente o convite, o honroso convite de estar aqui novamente com os senhores. E agora, na oportunidade, falando sobre os convênios que nós já usamos no Tribunal da 15ª Região. Eu sou diretora na Vara do Trabalho de Araras, São Paulo, pertencente ao TRT15, e estou no tribunal há 23 anos, como diretora há 15, e já tenho uma experiência um pouquinho vasta sobre a utilização das ferramentas eletrônicas e também na atuação da execução em si. Bem, inicialmente, até falando com os servidores na semana que se passou, adentrando a esse assunto da execução, porque, na verdade, na semana passada eu estive aqui para falar sobre processo judicial eletrônico, um curso avançado ministrado para os servidores, gestores, para que deem continuidade ao processo judicial eletrônico com as novas funcionalidades, com as atualizações que vêm sendo feitas mensalmente. E o resultado foi muito legal, foi muito bacana, foi um prazer mesmo poder ouvir os servidores daqui. Gostaria de compartilhar com os senhores que a nossa experiência no Tribunal da 15ª Região, como o desembargador aqui, Dr. Luiz, né, comentou agora na palestra que eu vi só um pedacinho com o Dr. Marcos, a utilização do juriscalc para fazer a conta, para já tornar líquida a sentença, no momento em que ela é prolatada, que me parece que é uma prática já bastante avançada no Tribunal do TRT8, que eu, inclusive, levei à corregedoria do TRT15 e mencionei lá, porque também faço parte de algum grupo de estudo lá dentro. E, assim, foi recebida com bastante satisfação e imaginar assim, que o tribunal já adotou esse tipo de procedimento. O que eu tenho observado com isso? O juriscalc, só adentrando um pouquinho, até o computador está pronto, para nós, de outras regiões, ainda a utilização dele é um pouquinho complicada. Talvez essa seja a dificuldade que o Dr. Marcos, nem sei se ele está mais aqui, tenha observado no TRT de Minas, porque, na verdade, o que acontece aqui com os senhores? A própria secretaria faz o cálculo e já manda no momento em que os senhores já minutam a sentença e aí depois é assinado no processo eletrônico. É algo assim, não é? É calc, isso. Que daí seria já até uma ferramenta um pouco mais avançada, não é isso? Então, para nós lá, a prática que nós adotamos, com a nomeação de peritos, porque também a demanda é muito grande, nós estamos ensinando os peritos a usarem o juriscalc. Então, eles trazem o cálculo no juriscalc
para nós, e aí a gente só faz a atualização. Tanto é que eu estava conversando com o Lauro, que é diretor de uma das varas daqui de Belém. Isso. E tinha, inclusive, o assistente dele, que também entende bastante do assunto. Eles fazem com a maior facilidade. Para mim, aquilo era uma coisa assim, nova, né? É como o processo eletrônico, para muitos que ainda estão começando a utilização da ferramenta, tem muita dificuldade. Para nós que estamos em outro regional, que não usamos essa prática, é muito novo, é muito diferente, e aí a gente precisa, inclusive, passar por uma capacitação. Cheguei a comentar, inclusive, no tribunal aqui, se existiria a possibilidade do servidor que desenvolveu essa ferramenta, que eu sei que foi daqui, me parece, de ir até Campinas para fazer um curso lá, para chamar os assistentes de cálculo, porque, na verdade, o que a gente percebeu? Que, com essa prática, o tempo de tramitação processual é muito encurtado. Inclusive, lá na fase de execução, já não se fala mais em embargos, porque, na verdade, tudo já estaria sendo solucionado na fase de conhecimento, né? A dificuldade que os diretores tiveram no curso da semana passada, que seria legal, até no caso eu comentar, quando se iniciaria a fase de execução no TRT-8? Porque me parece que, para fins do e-gestão, esse tempo da fase de conhecimento, já que aqui não existe, ou é praticamente nula a fase de liquidação, quando é que se começaria a contar um processo efetivamente na fase de execução? E aí, discutindo ali, inclusive, com os diretores e tudo mais, nós chegamos a uma conclusão que seria, não vai expedir mandado, porque também já sai nos termos do 475J e já conta o prazo após o trânsito, salvo engano é isso. Então, na medida em que fosse fazer a primeira ferramenta eletrônica, que seria o Bacenjude, nesse momento entraria o processo na fase de execução. Então, a fase de conhecimento do TRT-8 seria até o momento em que, eventualmente, não houvesse o pagamento espontâneo da dívida. Ok? Então, eu gostaria de também ressaltar que vir para cá, para mim, está sendo muito prazeroso, e não é nem só isso. Vim para compartilhar com os senhores um pouco da nossa experiência lá, no intuito de ajudá-los, mas eu tenho certeza que eu também levei muito daqui para lá. Então, o TRT-8, nesse aspecto das sentenças, eu diria que realmente é uma inovação para nós. Os juízes e até os desembargadores que eu acabei comentando a respeito do assunto ficaram lisonjeados em saber que no TRT-8 a prática costumeira é fazer esse tipo de decisão já com todos esses prazos correndo a partir da intimação da sentença. Ok? Bem, eu vou precisar usar o computador ali, porque para algumas ferramentas talvez eu vou ter que mostrar na tela. Tá? Já falar? Na verdade, a minha palestra estava marcada para as 14 horas. Eu estou um pouco ansiosa, vamos dizer assim, porque eu estava preparada para as 14 e não para as 10h30. Então, por favor, me perdoem qualquer esquecimento. Eu espero estar aqui e falar tudo que eu posso para dividir com os senhores. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bem, inicialmente, quando, mais ou menos no ano de 2000 e pouquinho, nós fazíamos o uso, quando não havia o pagamento espontâneo da sentença, nós fazíamos o uso do Bacenjude 1. Na época, se fazia todo o bloqueio de toda a movimentação bancária do executado. E com essa prática, o que a gente observou? Que os bancos faziam uma busca generalizada de toda a movimentação financeira e o valor que tivesse lá como saldo na conta, ele era pego. E eu lembro de uma situação que ficou bastante clara para nós, era uma ação contra a Magazine Luiza, não sei se aqui também tem, acho que é uma empresa nacional, e, na verdade, era um valor de execução de R$200 mil. E nós demos uma ordem lá de R$200 mil para bloqueio e pegamos mais ou menos 20 contas. Então, eu lembro que, naquele momento, que gerou um estresse bastante
bastante grande na empresa, os advogados e tudo mais. Lembrando que, quando a ordem judicial sai do juiz, seja na primeira instância, vai para o Banco Central... Muito obrigada. Geralmente, é assim que funciona. Às 19 horas, a ordem vai para o Banco Central do mesmo dia. No outro dia, ela é replicada para todos os bancos. No dia seguinte é que vem a resposta e o juiz que é capaz de analisar quais os bancos que permanecerão com a conta bloqueada ou qual o banco que permanecerá com a conta bloqueada. Esse trâmite parece ser pequeno, parece ser bem pequeno, mas para uma empresa, dependendo 24 horas, 48 horas, pode fazer um estrago muito grande. Então, por conta disso, o Bacen 1 foi colocado de lado e começamos a usar o Bacen 2, que hoje é o que ainda está em funcionamento, mas que é o que a gente fala. Dificilmente a gente pega hoje devedores que ainda mantêm a conta com dinheiro se ele, de fato, não quer pagar esse processo. Concorda? Eu não sei qual é a realidade dos senhores aqui, mas fazer o Bacenjude hoje, a gente fala assim, só o advogado desavisado. Porque, à medida em que aqui no caso, vamos dizer que o fator surpresa, doutora, seria até melhor, porque transitou o processo, já a sentença está líquida, já conta o prazo de 15 dias no 475J, e depois, não havendo pagamento, já faria a primeira ferramenta eletrônica utilizada, que seria o Bacenjude. É essa a prática rotineira, não é isso? Talvez o advogado até se perca um pouquinho nessa contagem de prazo, mas, para nós lá, essa realidade não existe. O que acontece? Transitou a sentença em julgado, vai para a fase de liquidação, seja com o perito, seja, muitas vezes, até com o contador da vara, ou, às vezes, mesmo as partes acabam apresentando os cálculos, e, em seguida, nós pedimos uma notificação para o advogado, na pessoa do advogado, para que seja efetuado o pagamento nos termos do 475J. Então, ele teria 15 dias para fazer o pagamento, ou seja, ainda corre mais esse prazo, mas ele foi avisado. Então, é óbvio que, se a empresa não fez o pagamento, a primeira ferramenta a ser utilizada é o Bacenjude. Ainda que, muitas vezes, eu até comente nas aulas que eu dou lá na faculdade, se o servidor da vara falou para o advogado que o processo está concluído após uma citação, ou que ele está indisponível, é óbvio que está esperando a utilização da ferramenta eletrônica. Então, como eu disse, somente para advogados desavisados que essa ferramenta serviria. Então, hoje em dia, o Bacenjude ele até é eficaz para algumas empresas sólidas. Dá um exemplo, uma empresa grande, um banco, se for o caso. Mas as pequenas empresas, ou aquelas empresas que já estão com outros procedimentos, né, visando a ocultação de patrimônio, o Bacenjude, infelizmente, já não nos socorre mais, né? Bem, geralmente lá, depois do Bacenjude, ainda que seja negativo, a próxima ferramenta que a gente faz é o ARISP. Lá, para nós, o ARISP é a ferramenta disponibilizada através do cartório de registro de imóveis, onde a gente verifica as matrículas e a gente consegue perceber a quem pertence o bem. Seja ao sócio A, seja ao sócio B, seja da própria empresa. Geralmente, para a gente fazer a penhora de qualquer bem imóvel, a gente solicita a matrícula, porque a gente precisa saber exatamente quem é que está figurando como proprietário do bem e também se, eventualmente, aquele bem foi já vendido para outra pessoa. Tá? Então, esse cuidado a gente tem muito lá. Bem, o ARISP nos dá essa informação, que, ou seja, seria o convênio que a gente consegue verificar quais são as matrículas pertencentes a um determinado CPF ou algum CNPJ. Muito bem. Depois do ARISP, que é o que, inclusive, tem dado um efeito bastante positivo, quando não pega o dinheiro, no caso, tanto do devedor principal, a empresa jurídica, ou dos sócios, até então os sócios verdadeiros, vamos dizer assim, o ARISP, sem ser o Bacenjude, o ARISP é uma ferramenta que tem nos dado bastante resultados positivos, porque a venda de imóveis ainda ela é frutífera.
O Renajude, ele nos ajuda em algumas situações. Por exemplo, imaginemos que eu não consegui, o juiz determinou a penhora de eventuais veículos que tenha sido indicado pelos reclamantes, pelos exequentes, mas, pelo Renajude, a gente consegue fazer o bloqueio do veículo para fins de transferência. Conseguimos também fazer inserir a restrição sobre veículos para circulação. Então, em muitos casos, o que acontece? O devedor ele não quer apresentar para nós o carro que eventualmente seria utilizado para fins de penhora. Óbvio que não, ele não vai apresentar, nós não teríamos como fazer a penhora, porque nós não teríamos como avaliar, né? Diante disso, com a restrição de circulação, nós conseguimos inserir, através do Renajude, esse gravame, e que, se eventualmente esse veículo for encontrado numa blitz, ou eventualmente num outro estado, a polícia iria bloquear esse veículo e, geralmente, eles apreendem. Então, nada é uma ferramenta que também nós temos algum resultado, porque aí o próprio devedor vai até a vara do trabalho querendo saber o que está acontecendo e ele precisa desbloquear esse veículo. No momento que ele vai, a gente localiza onde está o carro e a gente consegue fazer a penhora. Por essa razão, a gente consegue até um resultado prático. Ao passo que, ainda que a gente localize esse veículo, estou considerando a hipótese desse veículo não ter nenhum tipo de alienação. Porque, se ele tiver algum tipo de alienação fiduciária, os senhores sabem que a venda ou a penhora sobre esse tipo de bem também já sofre algumas restrições. E também, muitas vezes, não oferece tanto atrativo para uma eventual asta pública. Certo? Muito bem. Então, através do Renajude, eu consigo uma outra abordagem. Inclusive, existe lá, em alguns processos, eu cheguei a deparar com a parte vindo falar conosco, porque a restrição que existe lá faz com que o delegado não autorize a transferência, o licenciamento do veículo. Então, também já acaba jogando uma areinha na vida do executado. E, para ele licenciar o veículo, o Renajude também nos ajuda. Então, ele acaba inserindo esse gravame no próprio veículo, o que faz com que o executado, que precise, eventualmente, circular com esse caminhão entre estados, ou para fazer entrega, ou mesmo um veículo particular, para que ele não sofra uma apreensão futura, ele também nos traz essas informações, o que facilita a apresentação do veículo para fins de penhora. Obviamente, como eu disse, considerando que eu tenha a liberação desse veículo imediata. Tá? Veículo não é um bem que oferece tanto atrativo nas astas públicas, mas, à falta de outros, ainda estamos utilizando desse meio também. Muito bem. Voltando a falar a respeito do Bacenjude, se hoje... Desculpa. Está perguntando também. É que eu nem cheguei a mexer ainda. Não fui lá. Pode sim. Ok. Deixa eu ver se eu entro aqui no favorito. Vou fazer um deles. Nossa, mas cadê os meus favoritos aqui? Mas cadê eles aqui? Será que eles sumiram? Então, estava nas barras de favoritos e os meus endereços eletrônicos. Ai, meu Deus. Então, onde que está a barra de favoritos? Lembra que eu falei? Ele aparece aqui, porque também ele aparece aqui na cadeira. Bom, eu vou continuar falando aqui. Será que localiza para mim?
Nem que não seja organizado, não precisa, não pode, desde que eles estejam... Ai, meu Deus. Bem, continuando aqui, ele vai localizar, eu estava na minha barra de favoritos, todos os endereços eletrônicos que eu preciso usar, tanto o InfoJude quanto o CCS, que nós vamos já falar. Vamos ver se a gente acha que... Não, estou vendo aqui, ó. Isso. Ai, que bom. É aqui. Tá aqui. Vocês querem me matar, né? Bom, continuando, quando eu me deparo num processo com um devedor, que ele... eu faço a pesquisa em nome a pesquisa no Bacenjude, não acho dinheiro em face da empresa. Tá? Esse é o clássico. Após, nós já incluímos os sócios no polo passivo da demanda e fazemos também todas as ferramentas em face dos sócios. Esse é o procedimento padrão, não é, doutora Milena? Muito bem. Obviamente que, diante dessas circunstâncias, as empresas, os empresários acabaram ficando um pouco desconfortáveis com a situação de que tanto o patrimônio da empresa quanto o patrimônio do sócio poderia vir a servir para pagar a execução. Então, o que nós temos visto? Inclusive, temos já hoje meios de descobrir qual é o destino do patrimônio do devedor. O Judiciário Trabalhista hoje já tem essa ferramenta e nós podemos fazer uma busca por indícios de que o devedor esteja levando o seu patrimônio para outras empresas. Então, se eu tenho, num primeiro momento, o Bacen negativo, todas as ferramentas negativas em face do devedor principal e dos seus sócios que constam no contrato social, qual que é o primeiro passo que nós devemos ter para que a gente faça uma varredura nessa empresa? Não está indo? Meu Deus. Para fazer uma varredura e descobrirmos para onde está indo o patrimônio que não está servindo para pagar a execução trabalhista. É comum lá, tanto em Araras, que é uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, a gente verificar que a empresa não tem bens nenhum em seu nome, nem de seus sócios, só que a gente verifica que o sócio anda de Mercedes, está com um Porsche zerinho. Mas e onde que está esse valor? Então, diante dessa situação, nós já hoje obtivemos convênios tanto com o InfoJude, que é a Receita Federal, como com o CCS, para a gente descobrir para onde está indo essa vazão. Na verdade, quando a gente fala, inicialmente, em ferramentas eletrônicas, a primeira para nós lá, que a gente usa para saber quem são os sócios de uma determinada empresa, é a JUSESP. Me parece que aqui é JUSEPA, né? Já me informei aí com o doutor. Então, lá eu tenho quais são os sócios que pertencem àquela empresa. O que geralmente a gente tem feito lá? Com base nesses sócios, a gente vai fazer uma pesquisa através do InfoJude, que seria a segunda ferramenta, para a gente verificar se esse sócio possui outras empresas. Que, na verdade, essa é a teoria inversa da despersonalização, da desconsideração da personalidade jurídica. Teoria inversa. Então, o que a gente faz? A gente tem a empresa, a gente localiza quem são os sócios. Dos sócios, eu quero localizar outras empresas em nome dele. Conversando com a doutora Melina esses dias a respeito do acesso ao InfoJude, que eu não sei como que se dá aqui no TRT8, mas lá no nosso tribunal nós temos duas formas de fazer. Nós liberamos para os servidores, todos, sem exceção, porque com o processo eletrônico, voltando um pouquinho,
A orientação que nós temos para trabalhar nas varas seria assim, que eles todos trabalhassem na triagem inicial, que seria o nó em que todos os processos que não tivesse uma cautelar, não tivesse um pedido de liminar, já vem. Então, na triagem inicial, qualquer servidor lá já observa qual a classe judicial, se é sumaríssimo, se é ordinário. E um dos itens a ser observado, que é muito importante, é com relação ao CPF ou CNPJ da empresa. Por quê? Lá na frente, numa eventual execução, se eventualmente alguém queira tirar uma certidão negativa, é importante que essa informação esteja atualizada. Que a pessoa que esteja ali, que seja o João da Silva, seja o João da Silva do CPF X e não do CPF Y. Então, doutora, qual é o que o magistrado deveria fazer para liberar para o servidor com segurança, porque se trata de uma informação sigilosa, a utilização do Infojude, existe aquela possibilidade que conversamos a respeito de dar a visibilidade, ou seja, ele pede a declaração e quem recebe. Então, nós temos duas situações. Quando o magistrado defere ao servidor a utilização do Infojude para fins de cadastro, ele somente vai entrar no NI. Vou mostrar aqui, ó. Espera aí. Opa. O servidor não tem necessidade de pedir a declaração de imposto de renda. Nesse momento, quem trabalha na triagem inicial no processo eletrônico não precisa saber nada a respeito do que tem dentro das declarações. O que ele precisa? Só identificar quem é o João da Silva, que seria se é o CPF X ou o CPF Y. Então, onde ele iria entrar? Eu vou acessar aqui, só um minutinho. Pessoal, passa agora um pouquinho. Porque ele está pedindo aqui, ó. Eu preciso acessar aqui, ó. Você tá vendo que ele está abrindo aqui? Eu não quero que ele abra essa tela. Eu quero que ele... Olha, tá vendo? Eu estou clicando aqui, tá? Eu quero acessar o certificado aqui, ó. Peraí. Eu não uso muito isso aqui. Então, o servidor ele vai entrar nessa tela, que seria a recuperação de NI. É só isso que interessa, doutora, para a triagem inicial. Então, ele entra, ele vai fazer a busca pelo CPF da pessoa, então o que abre ali para ele seria isso. Opa, deixa eu puxar mais para cá. Se ele tiver o CPF, eventualmente ele queira confirmar, mas, na verdade, para a triagem inicial, ele não precisaria dessa informação que ele já tem. Ou, então, ele pode fazer a consulta pelo título de eleitor ou pelo nome. Eu até tinha colocado um nome diferente aqui. Espera aí. Que ele vai aparecer ali na... Aqui, ó. Nome não, vou colocar pelo...
No caso, para o servidor que vai trabalhar nessa ferramenta, somente para busca, é só isso que interessa. Portanto, no caso, o magistrado só iria habilitar esse servidor para enviar a pesquisa, não para enviar e receber. Vamos imaginar que o servidor, indevidamente, queira saber a respeito de uma determinada declaração de imposto de renda. Somente com essa informação, que ele só envia a pesquisa, ele não tem acesso. E a caixa de mensagem do magistrado, para a caixa do magistrado, vem qualquer uso indevido ou qualquer busca feita, ainda que não seja para fins de regularização do polo ativo da ação. Então, a doutora Melina me fez essa pergunta semana passada, mas, Yara, eu vou ter que abrir todas as declarações de imposto de renda? Nós temos duas situações. Para o servidor, que o magistrado poderia encaminhar que ele poderia somente encaminhar a pesquisa e vem na caixa do magistrado, essa é uma situação. Ou não, doutora, se a senhora quiser habilitar o servidor para que ele faça a pesquisa e ele receba, também existe essa possibilidade. Então, no caso da triagem inicial, ele não precisa mandar pesquisa nenhuma, ele não vai usar essa ferramenta para essa finalidade. O Infojud seria para usar somente para buscar o NI, que seria o CPF para fins de regularização de polo, apenas isso. Tá? Para outras ações que envolvam a busca da declaração de imposto de renda, se a senhora permitir que seja o diretor ou, de repente, a sua assistente ou o assessor, no caso dos gabinetes, pode ser deferida essa busca e, de qualquer modo, na sua caixa de mensagem também são enviadas todas as pesquisas feitas por qualquer servidor. Tá? Então, é seguro nesse sentido. Não abriria de forma alguma essa possibilidade para todos os servidores da vara. Para o senhor ter uma ideia, em Araras nós contamos com 7 servidores de prefeitura. Tá? Então, a vara, nesse caso, é bastante precária em relação a servidor. Nós temos 6 do quadro e 7 da prefeitura. E, para nós, lá, foi o que nos restou, porque nós não temos nem pedido de remoção para lá. Então, como que abrir um Infojud, dá todos os poderes para os servidores que não são nem do quadro? Então, é uma situação bastante precária. Então, nesse caso, o magistrado apenas habilitou a mim e mais 2 servidores para enviar e receber, e os demais para que faça essa pesquisa. Tá? Bem, continuando. Quando a execução ela está redondinha, que a gente fala, né, que está tudo em ordem, a gente vai conseguir pegar o bem do devedor principal ou, em última hipótese, dos seus sócios. Até aí, extinguiríamos o processo, pagou a execução, tudo ok. No caso, quando nós não temos essa possibilidade, ou seja, em que os empresários já se viram na possibilidade de, eventualmente, a execução voltar contra o seu patrimônio, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o desvio, a ocultação do seu patrimônio, colocando em nomes de terceiros, ou, no caso, com o próprio CPF, abrindo outras empresas, as quais ele movimenta a conta, ele gerencia e tudo mais. Ou seja, o patrimônio ele saiu da pessoa jurídica devedora do processo trabalhista, saiu dos sócios, ou seja, nós não conseguimos, a execução é frustrada para nós, que, inclusive, lá em São Paulo, uma prática, logicamente, isso depende muito do entendimento do magistrado, mas de duas uma. Ou nós mandamos esse processo para um arquivo provisório, e ali ele permanece, muitas vezes, indefinidamente, porque talvez nunca consigamos outros bens que possam vir a pagar a execução, ou, no caso, a declaração da prescrição intercorrente. Por quê? Porque a gente não foi em fase, a gente não aprofundou a nossa execução. Então, nessa nova dinâmica, com as ferramentas que hoje o judiciário já tem disponível, nós podemos fazer essa busca. Então, como eu disse, a primeira providência seria identificar quem são os sócios através da JUSEPA. Depois, eu entro no Infojud para verificar se aqueles sócios possuem outras empresas. Tá? Então, nós poderíamos fazer outra busca através do Infojud. Deixa eu entrar aqui, deixa eu voltar lá.